Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto muito legal onde ele nos fala sobre a soma dos ângulos internos e externos de um polígono. O que isso quer dizer? Bem, pense que qualquer polígono, qualquer figura, como por exemplo essa figura aqui, que possui 5 lados, tá? Que é um pentágono no caso, ela possui ângulos internos e ângulos externos. Agora, essa nossa aula ela vai tratar exclusivamente da soma total desses ângulos, tanto internos quanto externos, tá legal? Agora, para que a gente possa entender de repente todas essas fórmulas, detalhe importante, tá? N é o número de lados. Então, para essas fórmulas, eu estou te falando que quando você vê nessas fórmulas a letra N, por exemplo, tá? Esse N significa a quantidade de lados dessa figura. Então, olha só, pessoal, quando você vai, de repente, em qualquer figura que seja, a partir do triângulo até uma figura de qualquer número de lados, não importa, tá? A soma dos seus ângulos internos sempre será dada por essa fórmula, que a gente chama de SI. O que é o SI? É a soma dos internos, ângulos internos nesse caso. Ela é dada por n-2 vezes 180. Vou te explicar rapidamente por que essa fórmula. Por que nós temos n-2 vezes 180? Analisemos aqui rapidamente essa figura, onde nós temos aqui nessa figura um pentágono, pois esta figura possui 5 lados. E eu dividi essa figura em 3 triângulos, tá? E justamente esse n-2 me determina a quantidade desses triângulos. Então, reparem que o n, que é em relação à quantidade de lados, nós temos 5, que é um pentágono, certo? 5 menos 2, 3, pois são 3 triângulos que a gente consegue desenhar no máximo em um pentágono. Além disso, pelo fato de, em cada triângulo, a soma dos ângulos internos ser igual a 180, nós temos aqui, então, 3 vezes 180, o qual será o resultado, né? A soma dos ângulos internos desse pentágono, tá? Então, a formulazinha que me garantirá, além do pentágono, qualquer polígono também, a soma dos seus ângulos internos é dado por essa fórmula, perfeito? Agora, aqui em cima tem o seguinte, tem o AI. O que é o AI? É o AI, por exemplo? Não, o AI é o ângulo interno. Então, quer dizer o seguinte, quando você pega esta fórmula, a qual repare que eu repeti aqui em cima, no caso, no numerador da fração, tá? Quando a gente pega essa fórmula e divide pela quantidade de lados, nós estaremos achando, então, o valor referente a cada um dos ângulos internos de qualquer figura. Mas cuidado, esta fórmula ela só vai me garantir isso se por algum acaso esse polígono for regular. O que isso quer dizer? Se o polígono possuir a mesma quantidade de lados e a mesma quantidade de ângulos, né, em relação à sua medida. Como assim, professor? Por exemplo, vamos supor que esse lado de E até A meça 3 metros, todos os outros lados também medirão 3 metros. Isso é um polígono regular. Assim como também nós deveremos achar as medidas referentes aos seus ângulos internos e externos, os quais deverão ter a mesma medida em graus, tá? Então, quando você junta tudo isso, você junta o quê? Lados com medidas iguais, ângulos com medidas iguais em graus, nós dizemos que aí nós temos polígonos regulares. E assim, esta formulazinha, ela só funciona para polígonos regulares. Até porque, por exemplo, eu posso de repente ter um polígono, o qual ele possuirá 5 lados, mas esses 5 lados podem ser diferentes entre si. Eu posso ter medidas diferentes que, juntas, elas formarão um pentágono, por exemplo, tá? Mas, apesar de nós termos medidas diferentes para lados, também nós teremos medidas diferentes para ângulos. Sendo assim, então, esta fórmula, ela não me garante descobrir, já que nós teremos ângulos diferentes, esta formulazinha, ela não me garante descobrir o valor de cada ângulo individualmente, a não ser que sejam todos iguais. Perfeito? Nós temos aqui também, pessoal, a fórmula do ângulo externo, onde a gente chama de AE. O que é o AE? Ângulo externo, tá? Agora, essa formulazinha, ela tem a mesma ideia em relação ao ângulo interno. Como assim? Esta fórmula, ela me garante o valor de cada ângulo externo
contanto que todos eles sejam iguais em suas medidas de graus. Tá legal? E como é que é essa fórmula? Você pega 360 e divide pela quantidade de lados. Até porque, atenção, reparem, todo polígono, inclusive os triângulos, lógico, a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Então, independente de qualquer figura que você tenha, seja de 3 lados, 4 lados, 10, 20, 15, não interessa. Se você somar todos os ângulos externos, o resultado dessa soma obrigatoriamente é igual a 360 graus. Agora, muito cuidado, tá? Esse valor ele será sempre igual para ângulos externos. Isso não me garante os ângulos internos. Como assim? Por exemplo, se eu somar os ângulos internos de um pentágono, eu vou ter um certo resultado. Se eu somar os ângulos internos de um polígono que possua 8 lados, o octógono, por exemplo, eu vou ter um outro resultado, tá? Então, se você soma os ângulos internos, de acordo com os polígonos, você terá resultados diferentes. Agora, independente do polígono, se você soma os ângulos externos, a soma sempre será a mesma, a qual será igual a 360 graus. Perfeito? Ok. Além disso, importante, quando você considera um mesmo vértice, aqui, por exemplo, seja o vértice E, A, B, C ou D, não interessa, quando você considera o mesmo vértice, quando você soma desse vértice o ângulo interno e o ângulo externo dele, a soma sempre será igual a 180 graus. Sempre, ok? Beleza, nós temos aqui então nosso exemplo onde eu tenho aqui um pentágono, a qual é uma figura formada por 5 lados, iguais ou não interessa. Se tem 5 lados, é pentágono, perfeito? Mas, já que eu vou te mostrar e te explicar como determinar um ângulo interno e um ângulo externo, obrigatoriamente então, nós temos que considerar que esse polígono é regular. Isso quer dizer, eu estou considerando que cada ângulo interno tem a mesma medida dos outros, assim como também cada ângulo externo possuirá a mesma medida em relação aos outros. Vejamos aqui então. Para que a gente possa determinar um ângulo interno, eu vou ter n menos 2 vezes 180 dividido por n, onde não se esqueçam que n é o número de lados de qualquer polígono. Nesse caso, como é um pentágono, nós temos então n igual a 5, pois o pentágono possui 5 lados. Então, eu vou ter 5 menos 2 dividido por 5 vezes 180. Detalhe, pessoal, pode ser que tua mão coce aí para cortar o 5 com 5, tá? Nesse caso, você não pode fazer isso. Mas tu pensa assim, peraí, professor, por que eu não posso cortar se esse 5 está envolvido em multiplicação? Gente, não é o 5 exclusivamente que está na multiplicação. Na verdade, é a subtração entre 5 e 2, o resultado que está na multiplicação, tá? Então, neste exemplo aqui, primeiro subtraia 5 menos 2, 3. Por que em seguida aqui eu coloquei 3 que multiplica 36? Porque eu estou simplificando, ou na verdade estou dividindo 180 por 5. Ao dividirmos 180 por 5, o resultado é 36. Logo então, ao resolvermos essa multiplicação de 36 por 3, a gente vai achar como resultado 108 graus, beleza? O que isso quer dizer? Quer dizer que cada ângulo interno desse pentágono, mas atenção, quando eu falo em ângulo interno, eu estou pegando essa parte aqui todinha, tá? Independente se ele está separado entre ângulos ou não. Então, cada ângulo interno, que é o que eu estou pintando aqui de alaranjado, tá certo? Cada medida desse ângulo é igual a 108 graus. E nós temos, então, nesse caso, 5 ângulos iguais a 108 graus. Perfeito? Beleza. Além disso, reparem, nós podemos determinar a soma desses ângulos. Como é que determina a soma dos ângulos? Depende. Se eu já sei a quantidade de ângulos, que no caso é 5, até porque essa quantidade é igual à quantidade de lados da figura, é só pegar 5 e multiplicar por 108. Ou então, reparem, você faz a subtração de 5 por 2, que vai dar 3, multiplica 3 com 180, cujo resultado é igual a 540. Então, 540 é a soma total dos ângulos internos.
108 é a medida de cada um deles. Belezinha? Ok. Em relação ao ângulo externo, agora reparem. Se o ângulo interno é igual a 108, quanto é que vai dar o ângulo externo? Bem, é só você pegar 360 e dividir pela quantidade de lados. Sendo assim, 360 dividido por 5, o resultado é igual a 72. O que isso quer dizer? Reparem que quando eu traço aqui, deixa eu jogar para cá, esse ângulo aqui de verde, que é o ângulo externo, desculpa, tá? A medida dele é igual a 72 graus. E, inclusive, também, olha só, aqui foi 108, né, que nós acabamos de achar, 108. 108 mais 72 me dá como resposta 180, que, inclusive, bate com essa informação aqui, ó. Quando você pega e soma os ângulos interno e externo de um mesmo vértice, obrigatoriamente essa soma tem que ser igual a 180. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre soma de ângulos internos e externos de um polígono qualquer, onde eu te mostrei o que é cada ângulo interno e externo e como que a gente resolve a soma desses ângulos. E também que nós temos duas diferenças, tá? Uma coisa é quando esse polígono, aliás, ele possui os lados com medidas diferentes. Outra coisa é quando o polígono é regular, ou seja, possuindo lados e ângulos com medidas iguais. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!